Fala galera, tudo bem? Antes da gente iniciar o vídeo do nosso culto aqui, eu só queria dar um pequeno aviso, né? Hoje, durante a transmissão, o nosso culto ele teve algumas falhas ali na internet por causa da chuva que estamos tendo aqui em Brasília. E aí, por dois momentos, o nosso culto, a nossa transmissão não foi ao ar, né? A gente perdeu ali cerca de 1 minuto e meio num ponto da pregação e cerca de 4 minutos ali em outro ponto da pregação. Então, para que o conteúdo fosse completo para a internet, a gente vai estar fazendo aqui uma pequena edição, acrescentando esses áudios que foram perdidos, ok? Então, não é o áudio original, é um áudio que a gente gravou posteriormente, mas com certeza vai te ajudar aí a entender, ter o entendimento de toda a pregação. Tenho certeza que não vai atrapalhar a sua experiência, tá bom? Vamos que vamos então para esse assunto, vamos continuar aqui. Caminho para a Salvação, parte 2, falando agora do batismo. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a curtir o nosso vídeo. Se você tiver qualquer comentário, por favor, escreva aí nos comentários. Vai ser ótimo ouvir a sua opinião, saber o que você pensa, beleza? Um grande abraço e vamos então para a Palavra de Deus. Mas e aí, vocês estão bem? Semana foi boa? Só alegria? Não? Mas foi boa. Obrigado, Ian, pela sinceridade. Vamos que vamos. Fazer uma oração aqui para a gente começar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esse dia, por essa manhã, por estarmos aqui reunidos como igreja. Obrigado, Pai, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós, nos guiado, Deus, na Tua palavra. E eu oro, Deus, para que essa manhã aqui a gente novamente possa refletir e se debruçar, Pai, sobre a Tua palavra, Deus. Tudo que a gente que for aprender aqui agora nesse momento da pregação e tudo que a gente já está ouvindo, Deus, nos louvores, na ceia, Deus, em cada momento aqui, seja para edificar a nossa fé e acima de tudo, Pai, seja para glorificar o Teu nome e tudo isso subir como aroma agradável a Ti, Pai. Estamos aqui para adorar o Senhor, Deus, não homens, e louvamos e Te agradecemos pelo privilégio que temos de estar com o Senhor, Pai, de ser Teu Filho. Em nome de Cristo, amém. Amém. Mozinha, você vê minha garrafa, por favor, que eu esqueci de trazer. Tudo certo aí, equipe da transmissão? Tudo tranquilo? Então vamos que vamos, gente. Hoje a gente vai dar continuidade, obrigado, ao nosso tema, que a gente está falando sobre o processo de salvação, né? Processo de salvação, esse é o processo que nos livra do pecado, né, que nos escraviza, esse processo que nos livra desse mundo que foi manchado, que nos aprisiona, o processo que nos livra também, que nos salva da ira futura de Deus. Esse é o processo de salvação que a gente está falando, né, nesse culto passado, e também vamos continuar falando hoje. E se você está me vendo ao vivo, não está me vendo ao vivo, né, já está vendo gravado, e você não viu a primeira pregação, volte na primeira pregação, depois venha para essa, e a gente vai continuar aqui falando sobre esse tema de salvação. E a gente que está aqui, né, ficou um negócio meio paralelo, né, mas enfim, para a gente que está aqui, vamos que vamos. Quero te encorajar a você pegar um caderno, a anotar as escrituras que a gente vai estar falando aqui. Hoje vai ter várias escrituras, e é bacana você depois pegar e ler e refletir em casa, né, e antes de tudo, é importante dizer também, que essa pregação é uma pregação sim doutrinária, já fala aqui sobre batismo, mas não é um estudo teológico, tá bom? Então a gente não vai conseguir abordar num único tema, né? Toda a teologia que se encontra nesse tema. É uma pregação, é uma coisa que a gente vai estar aqui trabalhando o ensinamento sobre salvação e sobre batismo. Mas se você quer aprofundar um pouco mais seu conhecimento sobre salvação, o Ministério, né, de Ensino das Igrejas do Brasil, ele está produzindo um documento, né, falando sobre esse tema. Ele ainda não foi finalizado, mas esperamos que logo estará disponível. A gente vai colocar no nosso aplicativo e todas as igrejas vão poder também aprender sobre isso. E se você tem alguma curiosidade maior ainda, quer estudar mais ainda, na descrição dessa pregação aqui, a gente vai colocar links, né, de 4 aulas em inglês, mas se você sabe inglês, para você poder aprofundar também. Beleza? Vamos que vamos. A gente sabe que esse tema é um tema polêmico, né? É um tema controverso, e eu não estou aqui para fingir que não é, que está tudo bem, tudo tranquilo, né? Eu sei que às vezes a gente tem receio de pregar abertamente sobre esses temas, né? Esses temas que para nós às vezes a gente tem dúvida ou não entende direito, mas Deus, Ele está sempre querendo ouvir as nossas dúvidas. Deus não quer que a gente tenha uma fé irracional, Ele quer que a gente pergunte, entenda, compreenda, e Ele vai sempre responder a gente. A questão é se a gente está disposto, né, a pagar o preço para aprender e também está disposto
a praticar as respostas que Deus vai dar para a gente, né? Que às vezes a gente ouve umas coisas que Deus nos ensina que a gente fala, isso aqui é meio difícil, né? Então hoje a gente vai falar aqui, eu não pretendo de forma nenhuma, falando sobre batismo, falando sobre salvação, eu não pretendo ofender, né, nem desmerecer a fé de ninguém, eu acho que isso é importante estar falando, né? Essa pregação, ela foi feita, né, com o propósito da gente poder estar unindo nossos corações, né, para gerar união, para gerar de fato uma forma onde a gente possa estar na mesma página, né, e não para separar, dividir ou criar diferentes pensamentos sobre essa linha teológica do batismo, né? Então, dito isso, vamos iniciar então aqui o nosso estudo, né, sobre o processo de salvação, sobre o batismo, né? E antes de mais nada, é importante dizer que o processo de salvação, do início ao fim, é pela graça de Deus. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa já deixar claro desde o início, né? Lá em Efésios 2, do 8 ao 9, fala que somos salvos pela graça, por meio da fé, né? Do início ao fim, a graça de Deus, a gente não merece ser salvo, nós não merecemos estar com Deus, mas Deus nos dá a oportunidade de firmar uma aliança com Ele, né? Como fala também, é por meio da fé, e a fé também permeia do início ao fim o nosso processo de salvação. Tem outras escrituras que você pode ler, lá em Romanos 1, né? Você pode ir lá em Hebreus, tá aqui, depois você pode anotar, mas quando a gente fala do processo de salvação, essa é a primeira coisa que a gente precisa estar claro em nossa mente. Que outra coisa, vamos recapitular aqui, né? Domingo passado a gente falou sobre arrependimento, né? O arrependimento verdadeiro, a importância da gente se arrepender, isso é uma outra coisa importantíssima no processo de salvação, e a gente falou isso domingo passado, né? Aquele arrependimento que vem quando a gente primeiro entende a gravidade do nosso pecado, a gente entende nossa posição diante de Deus, né? E com isso, e como isso afasta a gente dele, né? E movidos pela cruz de Cristo, nós, o que? Nos arrependemos, né? Nós estávamos indo numa direção, a gente percebe o quanto essa direção é ruim, o quanto essa direção machuca a Deus, machuca nós mesmos, nós vamos para outra direção, em direção ao Salvador. Isso é importante a gente falar. Tem outras coisas também que são importantes para o processo de salvação, que é o que? O crer. Já ouviu falar sobre o crer? Crer em Deus é importante para a salvação, e é importante a gente dizer que crer não é a mesma coisa que arrepender-se. Faz sentido isso para você? Faz? Você já viu aquela escritura que fala que até os demônios creem, mas eles não necessariamente se arrependem e são salvos, né? Crer de fato é diferente de salvação, né? de arrepender, né? A crença é de fato o primeiro passo. Várias escrituras falam que a gente precisa crer em Deus, né? A gente precisa entender quem Ele é, e isso vai gerando em nós o que? Fé, vai gerando em nós cada vez mais a confiança, né, em Deus, no seu amor, né? Lá, como fala também em João 8, do 30 ao 32, você pode anotar para ler depois, fala que as pessoas que haviam crido nele, fizeram o que? Foram crescendo em fé, né? Foram ali entendendo as escrituras, permaneceram firmes na palavra de Deus. Uma vez permanecendo firmes, elas foram conhecendo a verdade, né? A verdade foi se tornando cada vez mais clara na vida delas, e elas assim, né, foram libertas, né? Alcançaram ali a salvação. Esse é um processo interessante, quando a gente olha e fala, nossa, eu preciso crer, mas crer não é tudo, né? É uma coisa, é o passo inicial que a gente dá, e aí a gente crê, a gente vai crescendo, a gente vai se arrependendo, e tem uma outra coisa importante para a salvação, que a gente também não falou domingo passado, que é o que? A confissão. A confissão é outra coisa também inteiramente importante nesse processo. Por exemplo, lá em Romanos 10, do 9 ao 10, a gente vai estar colocando aqui as escrituras, tá bom? Para você poder ver, eu não vou ler todas elas, mas você pode ir acompanhando, mas fala que se você confessar com a sua boca, você será salvo. Com a boca se confessa para a salvação. A confissão é sim necessária e importante para a gente alcançar a salvação, né? A gente deve estar disposto a, Deus, eu te amo tanto, eu quero me arrepender tanto, eu quero estar com o Senhor tanto, que eu vou fazer o que for, para o quê? Para emendar, para restituir, para consertar o que o meu pecado fez, e com certeza, isso requer confessar,
Não apenas confessar os seus pecados, mas confessar que Cristo é o Senhor da minha vida, que se eu fazia isso antes, eu não faço isso mais, que se eu errei naquilo, eu confesso, eu não quero fazer aquilo, vou pedir perdão a Deus, vou pedir perdão também aos meus irmãos. A confissão, ela deve ser feita também diante dos homens, né? Como fala lá em Mateus 10, 32 ao 33, fala que quem confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, quem me negar diante dos homens, eu negarei também. Ou seja, a gente precisa confessar os nossos pecados, porque a disciplina da confissão faz com que a nossa vida esteja sempre na luz, esteja sempre aberta, não só para Deus, mas para os irmãos ao nosso redor. Se Deus usou jumentos e pedras para falar com pessoas ao longo da Bíblia, quanto mais não vai usar o irmão que está aí do seu lado, embora seu irmão possa ser também um jumento às vezes, mas ele usa. Tenha fé no seu irmão do teu lado aí, que ele te usa também. Deus, ele vai usar as pessoas ao nosso redor para iluminar, para trazer o Espírito, para trabalhar em nossa vida. A confissão é importante, irmãos, tanto a confissão dos nossos pecados, quanto a confissão de que Cristo é o Senhor da minha vida. Tudo isso é importante quando a gente fala de salvação, de entender o papel da graça, de entender a crença em Deus, como precisamos crer nele, de entender a confissão e o arrependimento, como a gente falou domingo passado. E uma das outras coisas é o batismo, que é o tema de hoje aqui. E eu sei que algumas pessoas talvez não concordem com a nossa visão sobre o batismo, e tudo bem, se você não concorda, não tem problema, eu peço apenas que você me ouça primeiro, né, para que a gente possa dialogar juntos aqui, para que a gente possa construir uma opinião juntos, porque a nossa igreja, quando a gente fala sobre a importância do batismo, não é baseado em achismos, não é baseado em o que eu penso ou deixo de pensar, mas também é baseado em estudos bíblicos, em questões que a gente de fato viu na Bíblia, né? E isso nos leva a pensar sobre esse assunto. Um dos exemplos que a gente pode pensar, quando a gente fala sobre batismo, é o eunuco, o etíope. Todo mundo conhece essa história? O que aconteceu lá com o etíope? O etíope estava andando no meio do deserto, naquela carroça, e aí o que foi acontecendo? Ele estava lendo a Bíblia, né, de certa maneira, estava lendo ali, conhecendo o Antigo Testamento, e aí Filipe é levado para se encontrar com o eunuco, e aí o eunuco, ele começa a ter dúvidas sobre as profecias, e Filipe começa a ensinar as profecias do que era, falando de Jesus, desde o Antigo Testamento, indo até o Novo Testamento. Qual que é a conclusão final do eunuco, quando Filipe termina de apresentar o evangelho para ele? Vocês lembram o que ele fala? Versículo 36, né? Osana vai botar aqui a água que me impede de ser batizado. A conclusão imediata do eunuco, a gente não sabe exatamente o que Filipe falou, mas a gente sabe que ele começou no Antigo Testamento, e de alguma maneira, ao apresentar o evangelho para ele, ele chegou na conclusão do batismo. Ou seja, quando a gente olha no livro de Atos especificamente também, a gente pode ver o quanto que pregar sobre Jesus, pregar sobre o evangelho, é pregar também sobre o batismo. Lá em Romanos 6, versículo 1 ao 3, fala que Paulo, né, ele já parte do pressuposto que aquela igreja inteira já foi batizada. Ela fala, ele fala, né, ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Paulo aqui, ele não está questionando, né, ele fala, né, vocês não sabem que isso aconteceu quando vocês foram batizados? Ele já parte do pressuposto que a igreja inteira de Roma havia sido batizada, né, e isso é muito interessante. Ele traz uma das coisas mais interessantes sobre o batismo, que é a semelhança da morte e ressurreição quando a gente se batiza. Quando a gente se batiza, a gente está unido na morte com Cristo e também com a sua ressurreição. Isso é uma das coisas mais interessantes do batismo, que talvez a gente não consiga explicar racionalmente em termos humanos, mas espiritualmente acontece algo realmente maravilhoso. O batismo é a única vez onde a Trindade se faz presente, materializada no mundo, na história. Quando Jesus é batizado, a gente tem um Deus Filho sendo batizado, nós temos a voz do Deus Pai sendo materializada, e temos o Espírito Santo em formato de pomba. Nunca aconteceu isso, pelo menos que a gente saiba, né, em outros momentos, dos três ali no batismo de Jesus. Isso é muito poderoso, a gente não entende às vezes o poder que tem o batismo. Quando a gente pensa, por exemplo, no próprio Paulo, ele que escreveu o livro de Romanos, né?
Como que ele foi salvo? Como que ele passou por esse processo? Paulo, ele estava andando naquela direção de Damasco, e ele era o quê? Paulo era o quê? Vamos ver se vocês contribuem comigo aqui. O que Paulo era? Perseguidor, né? Perseguidor da igreja. Ele era o quê? Judeu, mas ao mesmo tempo romano também, né? Ele perseguia a igreja, e ele estava andando para fazer o quê? Continuar perseguindo, né? Continuar matando o cristão. Ele estava indo nessa direção, e aí ele tem um encontro com Jesus, e cara, nesse encontro, algo magnífico acontece. Ele não só encontra Jesus, e começa, e tem ali um pequeno diálogo com ele, mas ele também fica cego, por 3 dias, ele fica orando, cego, jejuando, né? Lá em Atos 9:11 fala que ele estava orando. Ele fala, quando Deus manda Ananias, fala, vai atrás desse cara. O que diferencia ele de todo mundo que você achar naquele lugar, é que ele vai estar orando, e Paulo estava lá, orando, e é interessante que Paulo, ele havia tido um encontro com Deus, ele havia crido que Jesus, de fato, era o Messias, ele estava orando e jejuando por 3 dias, e ainda assim, lá em Atos 22, versículo 16, Ananias fala para ele, né, para ele se levantar, ser batizado e invocar o nome de Deus. Ou seja, Paulo, ele estava no processo, mas ele ainda não havia finalizado o processo dele, tinha algo que ele ainda precisava fazer para ser salvo, e esse algo era o quê? Se levantar, ser batizado e invocar o nome de Deus. Isso é importante quando a gente olha para tudo que ele já estava fazendo, né? Provavelmente ele estava mega arrependido, né? A gente falou domingo passado, né, sobre arrependimento é virar 180 graus, né? Se Paulo devia estar assim, cara, eu persegui a igreja, eu era horrível, eu matava cristãos, o que eu vou fazer? Eu vou me arrepender, eu vou edificar, eu vou construir, eu vou levar essa igreja cada vez mais para frente. E aí chega Ananias e fala isso para ele, invoque o nome do Senhor. E é interessante, quando a gente pensa em invocar o nome do Senhor, a gente às vezes tem aquela ideia da oração, né? Eu vou orar a Deus, vou invocar o nome do Senhor e eu vou ser salvo. Só que isso, se isso fosse suficiente, Paulo já estaria salvo nesse momento. Ele já estava orando, invocando, clamando o nome do Senhor por 3 dias, jejuando. O que significa invocar o nome do Senhor? Lá em Romanos 10, versículo 13, fala, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa escritura está completamente certa, ela está absolutamente correta, mas a questão é, como que invocamos o nome do Senhor? Se você olhar no rodapé da sua Bíblia, você está com uma Bíblia aqui agora, você pode ver que lá nessa frase tem um númerozinho, e esse númerozinho está indicando que esse trecho é tirado de uma outra escritura, que é lá de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, que fala, né, é uma escritura profética, que fala que no dia do Senhor, né, ele vai derramar o Espírito, né, o sol se tornará trevas, e aí ele continua, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então Paulo, quando ele fala lá em Romanos, ele está citando essa escritura de Joel. Você sabe outra escritura, outra pessoa que cita a escritura de Joel? Joel 2? Pedro, lá em Atos 2, quando ele está pregando para o povo sobre, né, o que havia acontecido com Cristo, ele também cita a escritura de Joel, capítulo 2. Vamos ler lá, Atos 2, do versículo 17 ao 24, já está aqui, fala, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito, daqueles dias eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui ele pegou Joel e copiou e colou, Ctrl+C, Ctrl+V. É exatamente isso que Joel fala, mas ele continua explicando mais, ele continua traduzindo o que isso significa, e ele fala, continuando no versículo, fala, israelitas, ouçam essas palavras,
Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Essa pregação de Pedro, ela é sensacional, é uma das pregações mais profundas que existe na Bíblia, e aqui é só o começo dela. Ele continua versículo após versículo falando qual era o plano de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, falando de Jesus, e falando como que aquele povo, aquelas pessoas haviam, junto com homens perversos, matado Jesus. E aí no fim da pregação, as pessoas olham para Pedro, o que elas perguntam? O que posso fazer para ser salvo? Lá no versículo 37. Basicamente eles estão perguntando, como podemos invocar o nome do Senhor então? Porque eu quero ser salvo. Qual que é a resposta de Pedro? A gente viu semana passada, arrependam-se e sejam batizados. Invocar o nome de Deus passa pelo processo de arrepender e ser batizado. Não é apenas uma oração que a gente faz, mas é algo que a gente precisa mostrar também em obras. Lá no próprio Romanos 10, que a gente viu, que Paulo cita Joel, vamos ler novamente, mas vamos expandir os versículos, vamos um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Ele fala no versículo 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa todos ricamente, todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? O que Paulo está falando aqui é que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. E as pessoas só farão isso quando alguém pregar e ensinar para elas o que isso significa. E pregar o quê? O mesmo que Pedro pregou lá em Atos 2. Pregar o quê? Arrependimento e batismo. É isso que a gente pode ver nos ensinamentos dos apóstolos aqui. Quando pensamos no processo de conversão de Paulo, somente após esse processo, que se encerra no batismo, é que Paulo é verdadeiramente salvo. Paulo é apresentado à igreja, as escamas deles caem, tudo acontece ali, nesse momento onde ele invoca o nome do Senhor, se levanta, se batiza, e aí ele é um novo homem. E esse é o processo que a gente vê sendo pregado em toda a Bíblia, Paulo ensina isso, Jesus ensinava isso, os apóstolos ensinavam isso, todos os discípulos que vieram depois ensinaram isso. E ao falar falar sobre o processo de salvação, a gente deve ter um olhar especial para os evangelhos e para o livro de Atos, porque de Romanos ao Apocalipse, a maioria da Bíblia está falando para já cristãos, pessoas que já passaram por esse processo. Por exemplo, lá em Romanos 10, versículo 9, outro famoso, se você confessar e crer, você será salvo. Só que no versículo 1 ele fala, irmãos. Ele está falando isso para quem já passou por esse processo, para quem já é irmão em Cristo, para quem já foi batizado. E é claro que se você está pecando, lembra que a gente falou de Davi, na semana passada, se você está pecando, está difícil, está complicado, se você se arrepende verdadeiramente, se volta para Deus, se você confessa seus pecados, confessa Cristo é seu Senhor, crê que você está com Ele e tudo mais, você vai ser salvo, sem dúvida alguma. Paulo ele fala muito sobre isso. A gente precisa sempre, ao olhar as escrituras de Romanos para frente, a entender qual é o público que a pessoa está falando ali. Está falando para cristãos, está falando para não cristãos, está falando para pessoas que creem em Deus, está falando para pessoas que não creem em Deus, para a gente não começar a pensar em doutrinas que não era o público-alvo para qual aquilo estava sendo falado. Se a gente olhar todas as conversões no livro de Atos, e eu trouxe aqui uma tabela para vocês, para ajudar a gente a visualizar, todas as conversões no livro de Atos, você pode ver que as pessoas passaram por um processo de ouvir, depois de acreditar, de confessar, de se arrepender e de se batizar. E é importante a gente ver isso, todos eles ouviram a palavra de Deus, e outra coisa em comum, todos eles se batizaram no livro de Atos.
E aqui é importante ver que nessa fase do acreditar, do confessar, do se arrepender, às vezes a Bíblia não traz com clareza, né, que isso realmente aconteceu. Às vezes ela só infere ou está implicado que aquilo aconteceu, mas isso é muito real na nossa vida também, né? Às vezes a gente acha que o processo de salvação é meio como estanque, né? É tipo, eu vou fazer isso, vou ouvir, depois eu vou me arrepender, depois eu vou confessar, e parece que as coisas é assim. Mas Deus, Ele é fluido, você vai aprendendo de Deus, isso vai gerando fé no seu coração, isso vai fazendo você acreditar cada vez mais, vai fazendo você confessar seus pecados, se arrependendo, né? E aí as coisas vão e culminam no batismo, quando você olha e fala, cara, eu quero seguir esse Deus, eu quero amar esse Deus, eu quero estar com Ele até o fim. Isso é o que a gente vê no livro de Atos, é o que a gente vê os apóstolos pregando, desde a conversão de Paulo, até a conversão do carcereiro, que a gente falou semana passada, né, o que era romano, todo mundo, judeu e grego, passou por esse processo do batismo. Eu tenho aqui um dicionário também, olha o tamanho do bichinho, é grande, hein, ó, pesadinho. Esse é um dicionário bíblico, que pega os maiores historiadores e teólogos, que viveram no século 0 ao século 325, século 1, né, 0 não existe, né, até o concílio de Nicéia, do ano 325, né, qualquer pessoa que escreveu, que está lá, eles tentam resumir aqui dentro desse dicionário, e esse dicionário basicamente, ele traz qual que era as convicções da igreja nos primeiros séculos, nos 3 primeiros séculos ali, e sobre o tema batismo, todos eles falavam da importância do batismo, ninguém duvidava sobre a importância do batismo, né? Tertúlio, que é um dos expoentes dessa época, ele fala, né, que quando você entra na água, nós professamos a fé cristã, e a gente faz um testemunho público, de que renunciamos o mal, as suas obras e os seus anjos. Era isso que o povo pregava, eles falavam tanto sobre a forma de se batizar, né, eles falavam sobre, olha, quando você for se batizar, vá numa água, vá num rio, vá num mar, eles sempre pregavam sobre a imersão, né, de se emergir na água, mas eles falavam também, alguns deles falavam, mas caso você viva no deserto, não tenha água para você se emergir, aí que ele falava da aspersão, caso você seja uma pessoa completamente debilitada, você não tem saúde, aí eles falavam da aspersão, né, segundo, nesses primeiros 3 séculos, né, o batismo por aspersão, era apenas uma exceção, caso a pessoa não conseguisse, ou caso não tivesse água nenhuma para a pessoa emergir, e aí é engraçado que eles falam, olha, vá em água corrente se precisar, né, melhor batizar em água corrente, aí os outros falam, é melhor batizar em água fria do que água morna, e aí você vai lendo, você fala, rapaz, que loucura, mas uma coisa que todos eles trazem, é a importância do batismo, é a importância de se batizar, e isso, né, na verdade, durou até o século XVI, no início da reforma protestante ali, tem um teólogo chamado Zwinglio, né, Zwinglio, nome estranho, né, esse foi o primeiro cara que começou a questionar a doutrina do batismo, falando que o batismo não é necessário para a salvação, dele em diante outras pessoas começaram a apoiar essa ideia, como Calvino e outros, né, isso é interessante, por 16 anos na cristandade, o batismo nunca foi questionado se era importante para a salvação ou não. Todas as pessoas, por mais que cada um ali tivesse as suas formas diferentes e tal, mas todo mundo falava, gente, a gente precisa disso. A nossa igreja acredita no batismo por imersão, né? A gente acredita num batismo onde a gente invoca o nome do Senhor por meio de um processo de arrependimento, de confissão, se batizando. Quando a gente se batiza, a gente está ali verdadeiramente falando, Deus, eu me entrego. Por isso que o batismo é um ato de fé, por isso que somos salvos pela fé. Por quê? Porque uma fé sem obras é morta. Se você diz, eu amo a Deus, eu tenho Ele no meu coração, não está disposto a se arrepender, não está disposto a confessar, não está disposto a se batizar, que fé é essa? A Bíblia fala lá em Tiago 2, versículo 17 ao 24, fé sem obras é morta. Ele fala isso direto, a gente vê isso na Bíblia direto, Deus nos chama a praticar obras, né, que mostram a nossa fé, a nossa obra tem que estar unida e junta,
né? Muitas escrituras a gente pode afirmar para estar falando sobre isso, né? Por exemplo, lá no Antigo Testamento tem Naamã. Naamã, o profeta fala, vai lá, entre 7 vezes lá no Rio Jordão e você vai ser curado. Aí ele vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, nada acontece, mas ele continua, mesmo não querendo, mas ele vai. E ele é curado não é porque a água do Rio Jordão é miraculosa. Pela fé que ele foi curado. Da mesma forma que Deus nos chama a ter fé, foi a sua submissão a Deus que curou Naamã. Não foi nada mais do que isso, não foi a água que era miraculosa ou alguma coisa que tinha naquela água do Jordão, foi a fé dele. A fé, ela precisa ser acompanhada de obras. Uma vez que estamos passando pelo processo de salvação, é importante o ato do batismo, pois é nesse ato que literalmente a gente recebe o perdão dos nossos pecados, somos revestidos de Cristo, nos unimos a Ele na sua morte, mas também na sua ressurreição. Se a gente pudesse resumir talvez tudo isso, talvez lá em 1 Pedro 3, versículo 21, fala, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E é isso que o batismo é. O batismo é um ato de submissão à autoridade de Deus. O batismo é a demonstração da nossa fé. A verdadeira fé salvífica traz consigo o desejo e a decisão pelo arrependimento, pela confissão, pelo batismo. Se você quer amar a Deus, se você está disposto a seguir a Deus, se você quer de fato se entregar a Ele, você vai, movido por essa fé, você vai realizar essas obras. Isso é clamar o nome do Senhor, isso é ser salvo pela fé, é ter a consciência tranquila e poder dizer, Deus, eu tenho fé na sua palavra. É lá onde ele fala que a gente fala, eu tenho fé na tua palavra. É justamente nesse local do batismo onde a gente entrega a Deus, firma uma aliança com Ele. Não é sobre a água especificamente, é sobre o fato que Deus te mandou ir para a água. Essa é a importância. Esse é um dos argumentos pelo qual a gente utiliza também, né? De que não faz muito sentido uma criança ou um bebê ser batizado. Como é que uma criança ou um bebê que nem pecado tem ainda, vai entender a profundidade, a conexão, a entrega, a submissão, a decisão de entregar a sua vida a Deus? E eu sei que muitas pessoas podem pensar diferente, eu entendo isso, eu respeito isso, mas irmãos, Deus Ele quer que nós o sigamos de maneira consciente, que a gente o siga compreendendo exatamente o que a gente está falando. Na nossa igreja, na Igreja de Cristo Internacional, a gente acredita que o batismo faz parte da salvação, e que a fé é o único caminho, é o único meio, que nos permite, quanto mais fé nós temos, a entregar a nossa vida a Deus, a entender a graça dEle, e confessar, e se arrepender, e se batizar, e entregar a nossa vida a Ele. E eu sei que talvez aqui muitas pessoas talvez não tenham sido respondidas a sua dúvida, né? Não dá para a gente falar de todas as dúvidas sobre esse assunto, mas eu queria pedir a sua licença, porque fazendo essa pregação, eu me sinto chamado pelo Espírito para falar só mais uma coisa, né? E eu queria te pedir, se você está aqui comigo, por favor, só aguenta só mais uns minutinhos, só para a gente poder meditar sobre uma pergunta que para mim tem martelado a minha mente. Eu espero tanto que isso possa edificar a nossa igreja, ajudar a gente a compreender um pouco mais algumas verdades do Evangelho. A pergunta é, uma vez salvos, somos sempre salvos? E essa é uma pergunta que talvez você já ouviu ou já se questionou, talvez você tenha suas opiniões, eu sei que vai depender da sua corrente teológica, talvez você tenha 1000 argumentos para um lado, 1000 argumentos para o outro. Irmãos, eu não estou aqui falando que essa é a verdade, eu estou falando aquilo que a gente acredita como igreja, é um modo de interpretar a Bíblia, que eu espero que possa fazer sentido na sua vida. Se não fizer, tudo bem, a gente continua amigo. Mas lá em 1 Coríntios 9, 27, a gente vê algumas passagens, né? A gente vê Paulo falando, eu esmurro meu corpo,
para que mesmo depois de muito tempo eu mesmo não venha a ser rejeitado. Paulo aqui, ele temia perder a salvação dele. Lá em 2 Pedro 2:20, fala, né, que é melhor a gente não ser batizado, não ser cristão, do que iniciar esse processo e depois parar no meio do caminho. A gente está em pior estado. Tem outras escrituras que falam, né, sobre você arrumou sua casa, deixou tudo limpinho, bonitinho, se você permitir o mal entrar de novo, não vai entrar o mesmo mal, vai entrar 7 vezes mais o mal na sua vida. Outras escrituras como Tiago 5, do 19 ao 20, 1 Coríntios 5, versículo 5, Hebreus 3, versículo 10, muitas escrituras falam do quanto nós cristãos, né, que passamos por esse processo de salvação, podemos sim perder a salvação, se a gente não andar com Deus. Lá em João 10, do versículo 27 ao 28, fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Irmãos, aqueles que continuamente estiverem ouvindo a voz de Deus, que estiverem se arrependendo, confessando seus pecados, de fato buscando ouvir a voz do pastor supremo da sua alma, você jamais, nunca vai perecer, nada vai tirar você das mãos de Deus, nada nem ninguém é capaz de arrancar você das mãos de Deus, se você continuar ouvindo a voz de Deus. A gente falou muito sobre isso na pregação passada, sobre o arrependimento verdadeiro que Deus quer para a nossa vida, é isso que Deus quer, mas o contrário é verdadeiro. Se você deixar de ouvir a voz suprema de Deus, se você ser a ovelha perdida, Ele vai atrás. A Bíblia fala que o braço dele vai estar estendido, querendo te alcançar. Mas se a gente não der o passo do arrependimento e de entrega a Deus e de volta a Deus, não tem nada que Deus possa fazer, porque Deus, Ele respeita você acima de tudo. Se você em vida, né, não quis andar com Ele, Deus não vai forçar você a passar a eternidade com Ele, não faz sentido isso. Se você passou pelo processo de salvação, depois você foi para a sua vida, quis viver em pecado, sem Deus, longe dEle, e aí no fim você não se arrepende, não faz nada, e Deus fala, não, mesmo assim, você vem comigo para o céu, não faz sentido. Como é que Deus, Ele prioriza muito o nosso livre-arbítrio? Se você não quer estar com Ele em vida, irmãos, dificilmente você vai estar com Ele na eternidade, e o contrário, graças a Deus, é verdadeiro. Se você quer estar com Ele, Deus vai fazer tudo que está ao seu alcance, e Ele já tem feito. Ele tem dado a Bíblia, Ele tem dado o Espírito Santo, Ele deu o seu Filho, Ele tem dado a igreja, Ele tem feito tantas coisas para que você consiga chegar ao fim da corrida, para você combater o bom combate. É isso que Deus faz. Lá em Gálatas 6, versículo 7, fala, não se deixe enganar, de Deus ninguém zomba, não se deixe enganar, pois que o homem semear, isso também colherá. Se a gente quer semear uma vida próxima de Deus, a gente pode colher isso. Se a gente quer semear uma vida distante de Deus, dificilmente a gente vai colher algo diferente. Ou seja, quando a gente para pensar nisso, mesmo sendo salvo, mesmo passando por esse processo, irmãos, você não é melhor que ninguém, você não está garantido, você pode sim perder a sua salvação, você pode sim andar numa vida de pecado, e Deus chegar para você e falar, afaste de mim, você é o que não conheço. Isso pode acontecer com cada um de nós. Então não é porque você foi salvo que você está de fato ali com o ticket direto para o céu e é só chegar e vai dar tudo certo, não é isso. E o contrário, irmãos, é verdadeiro, isso é importante a gente entender, né? Da mesma forma que quem foi salvo, de quem passou por esse processo, pode vir perder a salvação, pode ser que aconteça também que outras pessoas que não passaram por esse processo passem, né? Possam ser aprovadas por Deus e sim, serem salvas. E eu sei que é difícil a gente às vezes de entender isso, mas irmãos, nossa igreja lutou por tantos anos com essa crença. Na verdade, todo o movimento, historicamente, que você estudar, que prega o processo de salvação, de arrependimento, de batismo, né? Muitos movimentos que pregam isso tendem a ir para um legalismo, onde se você não passa por esse processo que tal igreja determinou, não tem forma nenhuma, não tem jeito de você ser salvo, você vai estar sempre perdido, não importa o que você faça. Mas irmãos, a gente precisa entender que não é bem assim.
né? Da mesma forma que nós não estamos garantidos, outras pessoas podem sim. Deus vai analisar a vida de cada pessoa, as motivações de cada pessoa, e ele vai ser perfeitamente justo, perfeitamente misericordioso, analisando cada vida, né? A gente sabe que a regra que a Bíblia nos traz é o batismo, sim, mas a gente não pode dizer, né, que não haverá exceções, de que Deus ele não vai olhar para a vida das pessoas e que ele não vai sim analisar a vida de cada um. Ah, Caio, tá meio confuso isso que você está falando. Tudo bem, vamos finalizar aqui a nossa pregação então, lendo lá Romanos 2, do versículo 6 ao 11, que diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Isso é importante, irmãos. Em Deus não vai haver parcialidade. Não é porque nós somos cristãos, que nós somos salvos, que nós passamos por esse processo, que Deus vai dar uma colherzinha de chá para a gente. Se a gente estiver em pecado, se a gente não se arrepender, não confessar, não estar direito diante de Deus, nós podemos sim perder a salvação e Deus vai julgar cada um conforme o seu bom e o seu mau procedimento. A pessoa pode ser judeu ou grego, cristão ou não cristão, né? Mas nós sim temos, a gente vai ser julgado da mesma forma. Podemos ser salvos, mas termos uma má conduta e com isso perder a salvação, da mesma forma que podemos não ser salvos. E segundo o julgamento de Deus, que é diante da Bíblia, à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, tanto judeus quanto gregos, cristãos e não cristãos, podem vir a ser salvos por Deus, né? Caio, ainda está difícil. Tudo bem, vamos continuar aqui. Romanos 6, vamos continuar aqui a escritura, versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, né, ele abre aqui um parênteses, né? De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. O que Deus está falando aqui, que a palavra está falando aqui, que Deus ele vai julgar cada um com o seu próprio conhecimento. Se você está aqui nessa aula, se você faz parte dessa igreja, se você é membro dessa congregação, dessa comunidade, você sabe o que precisa ser feito para herdar a salvação. Deus já te mostrou isso, você já entende isso e ele vai te julgar de acordo com o seu conhecimento da lei. Se você for um monge budista do Tibete que nunca ouviu falar da palavra de Deus, que nunca nem sabe quem é Jesus Cristo, ele vai ser julgado como alguém que não está sob a lei. Ah, cara, você está dizendo que essa pessoa vai ser salva? Não, a gente não pode afirmar isso. Mas a gente pode afirmar que Deus vai ser perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso ao analisar cada pessoa na terra. Não importa se a pessoa é judeu, grego, cristão ou não cristão. Ah, então quer dizer que Deus vai abaixar o seu padrão? Não, isso não quer dizer que Deus vai baixar o seu padrão. De forma nenhuma. O padrão sempre vai ser o Evangelho. O Evangelho sempre vai ser o padrão. Como a gente sabe, a porta é estreita, né? Não é todo mundo que vai, né, para o céu dessa maneira. Não, Deus ele vai analisar todas as pessoas da terra e vão ver quais pessoas estão, né, dentro do padrão do Evangelho. E isso é maravilhoso quando a gente para ver que a nossa vida e a vida de todas as pessoas na terra, tanto os salvos quanto os não salvos, Deus vai colocar à luz da palavra. Aí ele fala, as pessoas desse mundo vão construir suas ideias, vão ter suas verdades, isso ora vai defender elas, ora vai acusar elas, enfim, Deus vai levar isso em consideração, mas isso cabe a Deus.
não a nós. Não significa também que Deus agora que Deus aceita todos os pecados, né? Que a lista de Gálatas, a lista de Apocalipse, está tudo liberado, qualquer um pode ser salvo. Também não é isso. Deus é puro, Deus é luz, Deus é santidade. Ele vai analisar cada um, e Ele vai analisar de acordo com a santidade dEle. E não é que a gente merece, irmãos, esse é justamente o ponto. Ninguém merece. Não é porque somos salvos que a gente merece ser salvo até o fim. E não é porque alguém que nem ouviu ou nunca passou por esse processo, está lutando para entender Deus, está tateando ali, não é por causa disso também que essa pessoa merece. Na verdade, ninguém merece nada. Tudo é pela graça de Deus. Continuando no versículo 17, só para a gente finalizar, fala: ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se em Deus, se você conhece a vontade de Deus, aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade, então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Irmãos, se a gente é salvo, isso nos dá uma responsabilidade ainda maior de viver segundo as leis de Deus, de ser humilde, de levar isso com responsabilidade para todas as outras pessoas, porque se a gente que diz que faz isso não faz, a gente blasfema o nome de Deus e a gente vai ser julgado por isso. A gente não está, Deus não vai ser parcial. Ai, Caio, então não vou nem passar por esse processo de salvação, eu vou continuar vivendo minha vida, então que é mais fácil, talvez Deus lá na frente me perdoe, né? Aquelas pessoas, não, eu vou viver minha vida no meu leito de morte, eu vou falar, Deus me perdoa. Pelo contrário, irmão, como você sabe que você vai ser salvo no fim? Como que você sabe que você está fazendo a vontade de Deus? A sociedade te fala, não roube, não mate, que vai dar tudo certo, isso é bom, só que as bênçãos de Deus e as leis de Deus são muito mais profundas do que isso. Como você sabe que você está de fato de acordo com as leis de Deus? Como você consegue manter a sua boa conduta sem o Espírito Santo atuando na sua vida, sem Jesus Cristo como seu amigo, sem estar unido ao corpo de Cristo? É muito difícil para quem já faz isso, imagina para quem não faz. Não vale a pena arriscar a sua salvação por medo de fazer a vontade de Deus. Em Deus não há medo, há somente amor. Todos os seus medos Ele entende, todas as suas vontades Ele compreende. Deus não quer que você sofra e se perca nesse mundo e nem na era futura. Deus Ele quer te dar uma vida plena e Ele quer te dar uma vida eterna. Não tem nada que esse mundo te ofereça que vale a pena trocar uma vida andando com Deus. Não existe. Não existe. E como vimos na escritura lá em João 10, Deus é fiel. Se você caminhar ao lado dele, não se entregar, lutar, ouvir a voz do pastor, se arrepender, confessar, buscar a Deus, no fim, Deus é fiel. Não porque você merece, não porque você é perfeito, mas porque Ele é misericordioso. E isso é reconfortante, irmãos. Quando a gente tem a consciência de que esse é o tamanho da misericórdia de Deus, isso não nos leva para nenhum lado legalista, nem para um outro lado, né, religioso, moralista, enfim. A gente consegue entender que todos nós precisamos de Deus e da graça dEle. Todos nós. Isso deve gerar em nós humildade, deve gerar em nós um temor e um tremor muito grande, deve gerar em nós o desejo, né, de fazer com que outras pessoas não andem enganadas a vida toda, sem ter a certeza da salvação. Irmãos, pela graça de Deus, foi revelado para a nossa igreja e para outras pessoas a importância da doutrina do arrependimento e do batismo, e pela graça de Deus, essa é uma das melhores coisas que a gente tem na nossa igreja. Isso é pela graça de Deus.
Nosso papel não é sair acusando pessoas que não entenderam isso ainda. Nosso papel é com humildade e responsabilidade mostrar para as pessoas o quão incrível é passar pelo processo de salvação, irmãos. Tem muitas vezes, cara, que uma pessoa, ela pode caminhar a vida inteira buscando Deus e nunca ter a certeza da salvação. Eu não sei se você já conversou com alguém ou se você já passou por isso, mas isso causa marca dolorosa nas pessoas. Né? As pessoas não sabem quando se converteram, não sabem ao certo como que aconteceu a conversão, né? Cada um tem uma história diferente para contar, cada um tem uma experiência que pode sim ser genuína, um encontro com Deus genuíno ali, mas pode também não ser. Isso causa dor, causa dúvida, causa angústia. Quando a gente prega sobre o processo de salvação, sobre arrependimento, sobre batismo, a gente não está falando de um momento, a gente está falando das bases que alguém precisa viver toda a sua caminhada com Deus. Uma base onde você vai confessar não só para o líder, ou para o padre, ou para o pastor, você vai confessar para qualquer um que tem o Espírito Santo de Deus. Uma base onde você vai se arrepender diariamente, constantemente na sua vida. Uma base onde você vai se batizar com alegria e vai manter a sua aliança firmada com Deus naquele dia, até o resto de sua vida, porque você tem a certeza de que você foi salvo. Irmãos, tantas pessoas precisam dessa mensagem, irmãos. Nós mesmos precisamos dessa mensagem. E tem tantas coisas que a gente pode aprender com outras igrejas, irmãos. Tem tantas coisas. Por exemplo, a igreja presbiteriana. Cara, que alegria! Muitos de nós fizemos os cursos do Reframe, muitos de nós lemos Timothy Keller, ele fala de integração, fé e trabalho, de como a igreja deve estar avançando na comunidade, se envolvendo com a comunidade. Muitos de nós conhecemos o Ricardo Barbosa, nosso amigo aqui do lado, né, que tem uma igreja aqui que a gente, né, respeita pra caramba. Irmãos, é tão legal ver como que eles lutam pelo processo de santificação, esse processo de manter a firmeza em Deus, de tentar pegar a sua vida e colocar ali diante de Deus e viver isso intensamente. Tantas coisas que a gente está aprendendo com eles, e tantas coisas que a gente pode ensinar também sobre o processo de salvação, sobre a certeza, sobre essas coisas que fazem a diferença na nossa fé, irmãos. Quando a gente pensa que somos corpo de Cristo, a gente não pode achar que só a nossa igreja é corpo de Cristo. Deus revelou coisas importantes para outras comunidades, assim como revelou coisas importantes para a nossa comunidade, e como corpo de Cristo, a gente precisa viver, né, edificando uns aos outros, aprendendo e ensinando uns aos outros. É isso que Deus nos chama a fazer, como igreja, né? E eu estou falando, irmãos, qualquer igreja que prega a doutrina verdadeira, não estou falando de igrejas que pregam coisas que realmente não são bíblicas, estou falando de igrejas, de pessoas que estão ali lutando, buscando, tentando fazer a vontade de Deus, se entregando nesse processo. Irmãos, nosso papel é se ajudar, nosso papel é aprender com eles e ensinar também aquilo que Deus tem nos revelado, com muita segurança na palavra. Ao pensar esse processo de salvação, irmãos, no culto anterior e nesse, eu espero que o que tenha ficado mais forte para você nisso tudo, é que a gente precisa de Deus e a gente precisa se humilhar diante dEle. Todos nós precisamos reconhecer que sem Ele nós não somos nada, que Deus é poderoso para salvar, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nosso papel é ter sim, construir sim, uma fé que vai nos levar ao arrependimento, uma fé que vai nos levar à confissão, uma fé que vai nos levar ao batismo, uma fé que vai nos ajudar a manter essas decisões ao longo de nossa vida, e uma fé, uma confiança de que Deus ele vai ser perfeitamente justo com a gente e com o próximo, ao mesmo tempo que Ele vai ser perfeitamente misericordioso. Isso é importante a gente ter. Quando a gente pensa nesse assunto da salvação, que isso possa nos trazer de volta aos braços do Pai, aos braços da graça, que isso possa nos gerar misericórdia, amor, empatia, irmãos, um desejo real de salvar as pessoas ao nosso redor, de ajudar aqueles ou que estão perdidos, ou que estão enganados, sinceramente podem até estar vivendo a sua fé, mas às vezes enganados, e como que essa doutrina da salvação pode ajudar tantos a chegarem até o final com Deus. Isso é maravilhoso.
Muito obrigado, gente.